Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Como é bom, né, podermos estar juntos hoje, mais uma manhã de domingo, né, para podermos refletir, né, e aprender um pouco mais da palavra de Deus, né. Hoje, primeiro domingo de maio, né, estamos juntos. Quero saudar você que está me ouvindo aí pelo YouTube, né, você que não é cristão, você que não é de uma igreja evangélica, né, você que é católico. Eu queria deixar aqui a minha palavra, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida nessa manhã, que Deus esteja confortando a sua vida nessa manhã. E eu queria pensar com vocês nessa manhã de domingo sobre um tema muito relevante para os nossos dias. E a nossa mensagem de hoje vai ser baseada lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 7. E o tema da nossa reflexão de hoje é uma igreja onde Jesus estava do lado de fora. Nós percebemos aqui no texto, eu vou ler o texto, né, para os irmãos entenderem, diz assim o texto: A carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestituras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou já à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, né, esse aqui é o último livro da Bíblia, é um livro muito polêmico, é um livro é, onde as pessoas têm até medo de ler esse livro, né? Porque é um livro Apocalipse, é um livro onde muitas coisas, né, ainda vão acontecer. E em português o nome desse livro é Apocalipse, sendo também chamado de Revelação de Jesus Cristo, como diz, né, no capítulo 1 do próprio livro, né, a revelação de Jesus Cristo. Segundo as palavras iniciais do livro, refere-se ao desocultado, desvendado. Então, né, quando a gente lê o significado de Apocalipse, é desvendado. Então, né, a gente tem medo de ler esse livro porque é um livro cheio de figuras, cheio de imagem, né? E a gente fica com medo de saber interpretar esse livro, né? Mas o próprio significado desse livro é desvendado. Apocalipse foi escrito na última década do primeiro século, provavelmente entre 94 e 96 depois de Cristo, próximo do final do reinado do Império Domiciano. Então, né, Domiciano era o imperador, né? E antes dele foi Nero, que tocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, né? Então foi uma perseguição muito grande contra os cristãos eram mortos, né? E depois de Nero, Domiciano, então, né, ascende o poder, e Domiciano também ele vai perseguir muitos cristãos naquele tempo, né? Os cristãos eram mortos, os cristãos eram colocados nas ruas, né, cheio de olhos, com fogo para incendiar a cidade, né? Então a perseguição naquele tempo contra o povo de Deus, né, era muito grande. Apocalipse começa com João, o último apóstolo, sobrevivente e homem idoso, exilado na pequena e desolada ilha de Patmos, localizada no mar Euge, a sudeste de Éfeso. Então a gente vê, né, que João, né, o discípulo amado, ele é o último apóstolo, ele já está velho, já está com quase 90 anos aqui, né? E segundo a tradição, ele foi colocado num caldeirão de óleo fervendo, né? Mas ele não morreu. Então, né, Domiciano vai para tentar calar sua voz, envia ele para Patmos, que era uma ilha deserta, onde achava que ele ia ficar isolado ali, né? Ele então não ia poder, né, pregar o evangelho.
as autoridades romanas achavam banir o apóstolo para lá por causa da sua fiel pregação do evangelho, enquanto em Patmos João recebeu uma série de visões que expuseram a história futura do mundo, né? Então nós percebemos aqui que João foi exilado na ilha de Patmos para que ele fosse calado, mas ali então, né, os céus se abrem e ele vê uma revelação de Deus, né? Deus então fala, né, ao seu coração. E ali então ele escreve esse maravilhoso livro de Apocalipse, falando das coisas que ainda iam acontecer com a igreja. E também é um livro que fala muito, né, da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vai vir, né, buscar salvar a sua igreja. Na primeira parte do livro, João escreve as 7 igrejas da Ásia, né? Nos primeiros capítulos, João escreve as primeiras igrejas da Ásia, exortando ela para que elas tenham esperança, que elas não se desanimem, que com o tempo de igreja, né, as igrejas já estavam ficando desanimadas por causa da perseguição. Então, né, João escreve consolando a igreja, fortificando a igreja, né, exortando a igreja para se manterem fiéis ao Criador, para se manterem fiéis a Deus, né? E quando nós chegamos aqui, né, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22, né, se eu não me engano, Laodiceia, né, é a última igreja. E Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia, a oeste daquilo que é atualmente a Turquia asiática. Foi fundada pelo Seleucida Antíoco II, no segundo século a.C. Recebeu o nome conforme o nome de sua esposa, Laodiceia. O nome Laodiceia deriva-se do grego laos, povo, e de kaios, justiça. É a igreja da democracia, o direito que emana do povo, fazendo frente à teocracia, o domínio divino. Devido à sua posição, era um centro comercial extremamente próspero, especialmente durante o governo romano. Então, né, a gente percebe que Laodiceia era uma cidade próspera. E para a gente entender, né, às vezes, o texto bíblico, a gente tem que entender qual o contexto que essa igreja estava inserida. E Jesus aqui ele vai usar, né, o contexto que a igreja estava inserida para mostrar à igreja a sua fraqueza espiritual. Então isso aqui eu acho muito importante, que Laodiceia era um centro comercial muito importante. Era conhecido por 3 atividades comerciais. Então ela tinha 3 atividades comerciais que era muito grande naquela época. Ela era bancária, não é? E ela tinha um comércio de lã, uma lã muito nobre que eles vendiam, e a medicina dela era muito rica. Eles produziam um colírio para os olhos, que era muito importante naquela época, né? E isso rendia muito dinheiro para eles. A cidade era rodeada por terras férteis, seus produtos distintivos incluíam vestes de lã negra polida e também uma escola de medicina, assim como pelos seus ungüentos e colírios usados pelos médicos, né? Então nós vemos aqui que aquela cidade era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Então a igreja, naquele tempo ali, né, de Laodiceia, ela estava inserida numa cultura muito forte, onde pessoas tinham a condição financeira muito boa. E quando nós voltamos aqui ao texto que nós acabamos de ler, né, ao texto sagrado de Apocalipse, nós percebemos no capítulo 14 que João ele escreve ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Então essa expressão aqui, o anjo, é muito interessante, porque muitas pessoas pensam, né, que quando Jesus está falando ao anjo, Jesus está falando a um ser espiritual que está ali na igreja. E não é isso. Anjo, o significado de anjo é mensageiro. Alguém que foi enviado por Deus para trazer uma mensagem. E lá em Mateus 10:11, você vê, né, que o Evangelho de Mateus ele fala assim, ó: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, ou anjo, o qual preparará o caminho diante de ti. Então lá em Mateus, quando fala de mensageiro, quando fala de anjo, que ia preparar o caminho para Jesus, nós entendemos que essa pessoa era quem? Era João Batista. Né, que foi o precursor de Jesus, né, que veio, né, preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então o anjo aqui é uma pessoa. Então o pastor, né, era aquela pessoa que Deus tinha colocado, né, para cuidar da sua igreja, para guiar a sua igreja. Então ali, né, Deus ele manda uma carta ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja, né, entendesse, né, os problemas que a igreja estava vivendo
e ele viesse então exortar, né, ao povo de Deus para se arrepender. Uma outra verdade que esse texto nos apresenta está no versículo 14, que ele fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Então, o que quer dizer Amém? Nós, os cristãos, né, quando nós vamos orar, no final da oração nós oramos em nome de Jesus, porque a oração, vocês sabem que tem que ser em nome de Jesus. E quando nós terminamos a oração, nós falamos assim: em nome de Jesus, Amém. Ou seja, Amém é uma expressão que quer dizer assim seja. Ou seja, seja feita a tua vontade. E aqui então, quando fala o Amém, essa expressão bíblica comum se quantifica certeza e veracidade. Então, de acordo com 2 Coríntios 1:20, diz assim o apóstolo Paulo: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós, né? Então, todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo. Então, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. Então, diz aqui que Jesus é o Amém. Jesus é a nossa certeza. Jesus é o Amém de Deus. E também diz aqui que nesse versículo 14, ele fala que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus, né, é uma testemunha fiel e verdadeira, né? Lá em João 14:6, né, tem aquele texto lá, né, que todos nós, né, conhecemos muito bem, onde fala que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, né, Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. E no final desse versículo 14, o apóstolo João nos diz uma outra verdade que ela é muito interessante para as nossas vidas, que ele fala assim, que Jesus, ele é o princípio da criação de Deus. Então isso aqui é muito importante, porque isso aqui combate até uma heresia que naquele tempo era ensinado. As pessoas ensinavam que Jesus foi criado por Deus. E quando o texto fala que Jesus é o princípio da criação de Deus, não quer dizer isso. Jesus não foi criado, porque Jesus, ele é Deus. Nós sabemos que Deus é um só, mas existe a Trindade. E não é assim da nossa vontade hoje explicar o que é Trindade, porque é um assunto mais que vai levar mais tempo. Mas na Trindade nós sabemos que temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus, né, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então ele é Deus, né, igual ao Deus Pai, igual ao Deus Espírito Santo. Então Jesus não foi criado. Quando o texto fala que no princípio da criação de Deus, quer dizer que Jesus estava com Deus desde o princípio. Olha só o que diz lá Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, né? Então, né, nós percebemos aqui que Jesus estava no princípio de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Quando nós estudamos, né, os evangélicos, né, e o último evangélico o evangelho de João, do apóstolo João. E ali então, nesse evangelho, Jesus ele é apresentado como Deus. No evangelho de Marcos, né, ele é apresentado como servo. No evangelho de Mateus, ele é apresentado como um rei. Né? Mas no evangelho de João, ele é apresentado como um Deus. E você percebe quando você começa a ler o primeiro capítulo de João, o que João diz lá? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Então a gente vê Jesus sendo apresentado como o verbo de Deus. E diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então nós percebemos aqui que João escreve isso aqui, né, para combater uma heresia que estava sendo ensinada nos seus tempos. E aí então nós saímos do versículo 14, né, e nós entramos no versículo 15. Olha só o versículo 15 de Apocalipse 3, algumas verdades importantes que Jesus nos ensina hoje. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque esse versículo 15, ele nos ensina que Deus conhece as obras da igreja. Deus conhece a vida da igreja. Ou seja, Deus conhece a minha e a sua vida. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece as nossas intenções. Não tem como fugir de Deus.
Não tem como fugir de Deus. Lembra de Adão, né? Quando ele pecou, né? E ele ouviu a voz de Deus à tardinha. O que ele fez? Ele se escondeu. E Deus apareceu: Adão, Adão, onde estás? Nós vemos na história de Jonas, né? Que Jonas foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe, né? E diz a Bíblia que ele estava lá no ventre do peixe, lá no profundo dos mares. E Jonas, então, né? Ele ora a Deus. Ele ora a Deus. E Deus, então, ouve a sua oração lá no ventre do peixe. E o grande rei Davi, né? Ele fala sobre isso no Salmo 139. Olha só o que ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras nos meus pensamentos. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quanto nenhum deles havia ainda, né? Então aqui, né, o Salmo 139, falando da onisciência de Deus, falando do conhecimento de Deus. Então, né, nós percebemos aqui que Deus conhece as nossas obras. E lá em Romanos 14, 12, né, o apóstolo Paulo nos diz assim, que todos nós daremos conta daquilo que fizemos para Deus, né? E prosseguimos aqui nesse versículo, nós percebemos uma coisa interessante, que Jesus fala para a igreja: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és quente, diz o texto, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, né? Então isso aqui é uma frase interessante, e não sei se os irmãos lembram, que eu falei no começo, né, que Jesus usa, né, a questão histórica da igreja, a questão social da igreja, na introdução da mensagem, para mostrar a sua falência espiritual. E eu queria ensinar para vocês por que Jesus ele faz essa expressão aqui, onde a igreja não é fria nem é morna. A igreja de Laodiceia ela estava perto de duas cidades vizinhas. E uma cidade se chamava Herápolis e a outra cidade chamava Colossos. Herápolis era uma cidade termal da Ásia Menor, atual Turquia, que desde a época dos apóstolos tem atraído milhares de visitantes. Suas águas atingiam a temperatura de até 50 graus Celsius e atribuíam a essas águas várias propriedades medicinais terapêuticas. Já Colossos, se Herápolis era conhecida como cidade de águas quentes, a sua vizinha Colossos era conhecida como cidade de águas refrescantes. Então nós percebemos aqui que Herápolis era uma cidade provavelmente, né, vulcânica, então tinha algumas nascentes de águas ali que eram águas termais, água quente. E as pessoas então ali vinham naquela cidade, elas mergulhavam nessas águas com a temperatura acima de 50 graus, e essas águas eram responsáveis pela cura de várias doenças. Já Colossos era uma cidade de águas refrescantes, de águas frias. E você sabe, né, que é a melhor coisa do mundo, né? Quando a gente está cansado, a gente está com sede, né, você pegar um copo de água fria, né, e beber. Traz refrescor. Então, Laodiceia era uma cidade que não tinha boas águas. As águas elas vinham por canos encanadas e elas chegavam mornas ali naquela cidade. Então as pessoas, né, os visitantes que chegavam ali, eles colocavam aquela água na boca, aquela água insalubre, aquela água morna, aquela água até um pouco suja. Eles não conseguiam beber aquela água. Então Jesus aqui, né, ele usa essa expressão, vomitar-te-ei da minha boca. Apesar de toda a sua riqueza, Laodiceia não podia produzir nem o poder curativo da água quente, como a sua vizinha Herápolis, nem o poder refrescante da água fria que podia ser encontrada em Colosso, mas podia produzir apenas águas mornas, inútil apenas para o fumitório. Então nós percebemos aqui que Laodiceia era uma igreja rica, mas
ela não poderia trazer nem o poder curativo para as pessoas, a sua igreja, e nem o poder refrescante. Então Deus usa aqui, né, a questão da água para mostrar à igreja a sua falência espiritual. Irmãos, nós como igreja de Cristo, nós precisamos ser relevantes na sociedade em que nós vivemos. Precisamos ser relevantes no mundo que nós vivemos. Então nós percebemos aqui que Herápolis, as suas águas tinham um poder quente, o poder que levava cura às pessoas. Colossos tinha água refrescante, que levava, refrescou as pessoas, frescou as pessoas. Já Laodiceia eram águas mornas, águas que não tinham nenhum valor. Então, irmãos, precisamos refletir como está a nossa vida. Temos levado a palavra de Deus aos corações das pessoas? Temos levado o poder da cura às pessoas? Eu não estou falando que cura física hoje, mas estou falando da cura espiritual. Nós vivemos um tempo de incerteza, um tempo onde as pessoas não estão saindo de casa, um tempo onde as pessoas estão com medo da morte, um tempo onde as pessoas vivem amedrontadas em suas casas. E cabe nós, Igreja de Cristo, povo de Deus, levar o refrigério para essas pessoas, levar o poder terapêutico dessas pessoas. Jesus compara a igreja, compara o seu povo, o cristão. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E se o sal for insípido, como há de salgar? Então, irmãos, o sal na carne e na comida, ele faz toda a diferença. O sal lhe dá o sabor, o sal lhe dá o paladar. A luz clareia, a luz ilumina em trevas. Então a igreja aqui, ela é conclamada por Jesus a fazer a diferença. Jesus também, numa parábola lá nos evangelhos, ele fala da árvore que ocupava o lugar inutilmente. Da árvore que ocupava o lugar inutilmente. Então, nós não podemos ser figueiras inúteis. E Jesus manda lá o lavrador cavar aquela árvore para que ela dê fruto. E se ela não viesse a dar fruto, Deus manda que corte aquela árvore para ela não ocupar a terra inutilmente. Então precisamos avaliar a nossa vida. Se estamos trabalhando para Cristo, ou se estamos na igreja só ocupando o banco. Estamos ali inutilmente, sem produzir nada. Então aqui Jesus ele continua falando para a igreja de Laodiceia. E no versículo 17, ele vai fazer uma afirmação pesada contra a igreja de Laodiceia. Olha só o que Jesus diz da igreja. Pois dizeis, estou rico e abastado. Então a igreja ela tinha a sua convicção dela sobre si. Ela diz assim, estou rico e abastado. Provavelmente aquele templo era um templo suntuoso. Tinha de tudo do melhor dentro daquela igreja. Na casa daquelas pessoas, elas tinham de tudo do melhor. Essa era a sua convicção. Eu tenho Deus, porque eu tenho dinheiro, eu tenho prosperidade. Mas a convicção que Jesus tinha deles era outra. Olha só o que Jesus diz. Versículo 17. Não precisas de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, Jesus via aquela igreja como miseráveis, como pobres, como cegos. Agora, por que aquela igreja ela se achava tão autossuficiente? Por causa do seu comércio, por causa da sua riqueza. E a Bíblia nos ensina a não confiarmos em nós mesmos, não confiarmos na riqueza, não colocar a nossa esperança na nossa riqueza. Existem muitos cristãos, muitas pessoas hoje assim, que eles colocam a sua esperança naquilo que eles têm. E diz os historiadores, quando a cidade de Laodiceia foi destruída por um terremoto desastroso no ano 60 depois de Cristo, pôde-se ao luxo de rejeitar o subsídio imperial oferecido. Ela foi reconstruída com seus próprios recursos. Então está dizendo aqui, que aquela cidade, no ano 60 depois de Cristo, ela passou por um terremoto muito devastador. E a cidade então ela foi totalmente destruída. E o imperador da época então, ele queria mandar um subsídio, mandar um dinheiro para que eles restituíssem aquela cidade. E aquela cidade então não quis. Ele falou assim, não, a gente tem dinheiro, a gente pode fazer isso sozinho. Para vocês entenderem a grandeza e a magnitude do dinheiro que tinha aquela cidade. Então eles eram assim, bem soberbos. Eles eram pessoas que colocavam a sua esperança no dinheiro. A igreja não diria isso, nem tantas palavras, mas a sua atitude e maneira de agir diziam, bem alto, que se consideravam autossuficientes.
Note o contraste, olha só. Sou rico, estou enriquecido. O Senhor disse, és pobre. Irmãos, como Jesus tem me visto? Como Jesus tem visto a sua vida? A desgraça da cidade era a sua pobreza espiritual. Irmãos, Jesus ensina na Bíblia de que o que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta ter riqueza, não adianta ter bens materiais, mas todos nós um dia morreremos. Todos nós vamos partir dessa terra. E ninguém que morre leva os seus bens. Ninguém que morre leva o seu ouro no caixão, leva a sua prata no caixão. A única coisa que nós podemos levar daqui é a nossa salvação. O que é o mais importante, porque a Bíblia nos garante, né, que existe uma eternidade para se viver. Existe uma eternidade para se viver. E esta igreja era digna de dó, porque era cega, totalmente iludida quanto à sua condição. Então, irmãos, assim hoje, existem pessoas cegas. Existem pessoas cegas espiritualmente. Existem pessoas vivendo, né, sem Deus no mundo. Mas interessante aqui, irmãos, que Jesus ele é tão maravilhoso, tão bom, que Jesus vai dar uma esperança para aquela igreja. Jesus vai oferecer, né, o verdadeiro ouro. Jesus vai oferecer as verdadeiras vestes para aquela igreja. Jesus vai oferecer o verdadeiro colírio. Então nós percebemos aqui que a partir do versículo 18, Jesus começa a tratar daquela igreja. Jesus começa a tratar daquela igreja. Olha só o que diz o versículo 18. Olha só o que o versículo 18 nos ensina. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestituras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então nós percebemos aqui que Jesus começa a curar aquela igreja. Olha só o que diz. Ele oferece 3 coisas correspondentes à sua necessidade. Você veja na introdução da mensagem que eu falei que aquela cidade ela tinha 3 atividades comerciais muito fortes, que era bancária, era o comércio de lã, uma lã preta polida, e era a sua medicina. Então eles se diziam ricos. Mas aqui Jesus vai oferecer ouro, Jesus vai oferecer vestes brancas, e Jesus vai oferecer um colírio. Então aqui quando fala de ouro, o ouro seria um ouro refinado, seu valor seria verdadeiro, seriam verdadeiras riquezas espirituais. Irmão, Jesus é o nosso tesouro. Nós nos preocupamos muito em trabalhar, nos preocupamos muito em ganhar dinheiro, em ter uma vida boa, mas o melhor tesouro é Jesus. Ter Jesus ao nosso lado, andar com Jesus. Jesus fala aqui de valores espirituais. A Bíblia nos ensina o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mina e a traça corrói, mas ajunteis tesouro aonde? No céu. Então a nossa coroa tem que ser no céu. O próprio livro de Apocalipse nos ensina a ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus vai falar aqui de vestes. Vocês lembram na introdução da mensagem que eu disse que uma das suas atividades comerciais era a produção de uma lã polida, uma lã negra. E isso era uma coisa muito nobre. Isso tinha um valor muito especial. E a lã servia para as pessoas vestirem e para as pessoas se embelezarem, se ostentarem e também se aquecer do frio. Mas aqui no versículo 18, Jesus vai falar de vestes brancas. Você sabe que a cor branca na Bíblia ela representa pureza. Sempre quando você vê a aparição de anjos na Bíblia, eles estão vestidos de branco. Em Apocalipse, quando você vê a igreja de Cristo, ela está vestida de branca. João vê um povo vestido de branco. Ele fala assim: quem são esses? E o anjo fala para ele: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Então Jesus aqui, né, ele convida aquele povo a andar de branco. Isso significa, irmãos, que se a igreja se voltasse para Cristo, Cristo ia pagar os seus pecados. Cristo ia limpar as suas vestes. Quando nós aceitamos Jesus, Cristo nos dá roupas brancas, roupas transparentes, roupas limpas pelo seu poder. E isso, irmãos, é maravilhoso. E aqui também Jesus vai falar que Jesus vai oferecer àquela igreja um colírio.
Esse colírio, o que ele ia fazer? Colírio é um líquido, né, que nós colocamos nos nossos olhos. Quando nossos olhos estão embaçados, quando nós estamos com dificuldade de enxergar. Então a medicina daquela cidade, naquele tempo, ela produzia um colírio muito poderoso, muito nobre. Mas só que aquela igreja ela estava cega espiritualmente. Então Jesus fala aqui do colírio que resolveria o problema da visão, permitindo que a igreja visse o seu verdadeiro estado de pecado. Irmãos, temos que olhar com os olhos da fé. Temos que enxergar com os olhos da fé. Lá, né, no Salmo 119, versículo 18, se eu não me engano, o salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua obra, né? Desvenda os meus olhos, Senhor. Desvenda os meus olhos. Paulo, né, quando ele tá na visão, né, e ele então ali viu Jesus aparece para ele no caminho, né, e ele vê aquela visão celestial, ele cai no chão, ele fica o quê? Ele fica cego. Tinha escama nos seus olhos. Ele é levado então para uma cidade, ele fica ali 3 dias orando, né, e diz a Bíblia que quando Ananias veio, né, que Deus envia Ananias coloca a mão e ora por Paulo, e aquelas escamas, à venda dos seus olhos, caem por terra. E Paulo então ali ele passa a ser um outro homem. Paulo passa a olhar com os olhos espirituais. Paulo é curado, Paulo é restaurado. Então, irmãos, a igreja precisa de ser curada. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos pedir que Deus desvenda os nossos olhos. Precisamos deixar a cegueira espiritual para trás. E no versículo 19, né, o texto vai nos dizer uma coisa muito interessante. Olha só o que diz o versículo 19. Eu repreendo. O Senhor repreende e também disciplina, tendo em vista a nossa instrução e aperfeiçoamento. A disciplina do Senhor é a prova do seu amor. Então está dizendo aqui, irmão, Jesus fala para a igreja que ele como Senhor, ele como Pai, né, ele disciplina a igreja. Ele repreende a sua igreja. Então, às vezes, né, Deus permite nós passarmos por dificuldades financeiras, às vezes problemas. Às vezes Deus permite nós passarmos por vales da morte. Às vezes Deus está nos provando, Deus está nos testando, Deus está nos disciplinando para que nós voltemos para Ele, para que nós, né, voltemos para os braços dele. E diz então o versículo 20, né, para a gente já encerrar, né, indo para o final da mensagem. E aí a gente volta ao tema, né, da nossa mensagem, uma igreja onde Jesus estava do lado de fora. Esse versículo aqui fala do tema da nossa mensagem. Olha só o que diz o texto. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, aqui, né, Jesus não está limitado a estar do lado de fora. Porque Jesus pode todas as coisas. Jesus podia entrar naquela igreja se ele quisesse. Mas o texto diz, o contexto desse texto nos diz que Jesus não tinha prazer naquela igreja. Jesus não queria estar no meio deles. Porque embora eles fossem ricos, eles eram pobres espirituais. Eles eram pessoas medíocres. Eles eram pessoas que estavam longe de Deus. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã: Jesus tem prazer em você? Jesus tem alegria de estar na sua casa, de viver na sua casa? Jesus está à porta. Jesus quer ter comunhão comigo, com você. Diz aqui o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus, qual é a nossa atitude? Porém, ouvindo, é necessário ter uma atitude. Agir. Agir. Deus está falando aos nossos corações. Então, né, precisamos agir. Precisamos ouvir a voz de Deus. A igreja tem ouvido muitas coisas hoje que não edificam, que não traz contentamentos. Mas a Bíblia nos orienta a ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos dar atenção à voz de Deus. E diz aqui, né, que depois que a gente ouve a voz de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, nossa igreja, e deixar que Jesus, né, ele entre na nossa casa, deixar que Jesus entre na nossa igreja e deixar que Jesus transforme a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Que Deus assim possa nos abençoar nessa manhã. Que Deus possa entrar nas nossas vidas. Que Deus possa trazer o verdadeiro ouro. Que Deus possa trazer as verdadeiras vestes para mim e para sua casa. Que Deus, irmãos, possa trazer o verdadeiro colírio. Que Deus possa desvendar os nossos olhos espirituais, para que nós possamos andar pela fé em Cristo Jesus. Que Deus, assim, nos abençoe nessa manhã. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Pai, no teu altar eu coloco a minha vida, no teu altar eu coloco a vida da tua igreja de Barão de Aquino, Senhor. Coloca a vida, Senhor, das pessoas que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa estar derramando o seu Espírito Santo nos nossos corações, Senhor. Senhor, venha nos abençoar. Venha nos curar, Senhor. Venha nos proteger. Ó Deus Todo-Poderoso. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe em Cristo Jesus.